Olá, queridos, como vocês estão? Na bênção, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em vossos corações, estabelecendo as bênçãos celestiais do nosso Deus. Muito bem, estamos aqui para dar continuação à segunda parte da nossa segunda aula do panorama do Antigo Testamento, e eu espero que você tenha pego as suas referências juntamente com o vídeo, a apostila, não é? Com o nosso módulo e com a Bíblia de Estudo NVI, que você tenha feito já o seu estudo, o acompanhamento, a sua revisão, não é? Porque isso será indispensável para a assimilação, para a aprofundada, para um aprendizado eficiente. Ok? Vamos lá então, amados seminaristas, ok? Nós fizemos uma pausa aqui na página 25, né? Eu vou ler um pouquinho antes, ok? Que nos diz assim: o Antigo Testamento é mais que a lei e relata a história teológica do povo de Deus para com relação ao seu plano de redenção. Tanto o plano de redenção não somente para os judeus, mas também já aos gentios. Mas Antigo Testamento, ok? É a previsão de salvação para os gentios, não judeus. Ela já é existente no Antigo Testamento, e é muito importante que você saiba isso, tá? Já no Antigo Testamento há o anúncio da graça, da extensão da graça de Deus, não é? Tem que trabalhar bastante isso, tá? Nós temos Israel, o povo judeu, escolhido por Deus, como eu já disse aqui, como base, né? Como povo escolhido, como vitrine para as nações, não é? Temos que ter esse reconhecimento. O Senhor Jesus, Moisés foi judeu, era judeu. O Senhor Jesus, judeu, não é? Davi, os discípulos, Paulo, ok? Os apóstolos, perfeito, não é? Mas é muito importante nós entendermos que já havia, não é? Como eu posso me referir, uma intenção clara, uma revelação, não é? Como nós falamos aqui, que nós devemos ver também a Bíblia como um livro unificado, não é? Não perdermos nessa ideia de Antigo e Novo Testamento. Nós não podemos perder a ideia total, não é? A totalidade, a integridade, não é? Da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas, como a revelação em estágios sucessivos. Amém? Isso precisa ficar bem claro, não é? Para a gente entender que eu gosto muito de estabelecer uma comparação, não é? Como a Bíblia diz que os céus dos céus, por mais extensos que sejam, maiores que sejam, não podem conter o nosso Deus. Então, assim também, no que diz respeito à salvação, ok? No que diz respeito à salvação, Israel foi o ponto de partida, mas jamais conseguiria ali comportar, né? Acomodar tudo aquilo, toda a extensão, toda a grandeza, a graça sobre graça. Isso nós vamos ver, né? Pois já no Antigo Testamento, no anúncio lá em Abraão, ok? E vamos ver também que no que diz respeito à nova aliança, ela é nova aliança, mas não tão nova assim. Pastor, embaralhou, calma que eu já vou te explicar. E desde já eu peço que, caso você de repente no decorrer da explicação da aula, você não entenda em um determinado momento da aula, reveja o vídeo, não é? Reveja o vídeo, pause, volte. A tecnologia está aí, você poderá fazer uso dela, né? E vai ser uma bênção para a sua vida. Eu tenho certeza que revendo o vídeo, né, o acompanhamento, a evolução do raciocínio,
você vai ter a sua dúvida esclarecida em nome de Jesus, tá bom? Então, irmãos, então nós vimos que no que diz respeito ao Antigo Testamento, a Antiga Aliança, ela se concentra muito ali na questão de Moisés, não é? Ainda que, como eu posso dizer assim, o prenúncio dela, o início dela, o anúncio dela, né? Podemos dizer assim, já tenha sido dada em Abraão, quando o Senhor anuncia ali a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pega Abraão e fala: a partir de ti serão benditas todas as nações ali do Oriente Médio, da Mesopotâmia, daquilo que seria a nação de Israel. Não, todas as nações, ou melhor, perdão, em ti serão benditos somente o povo de Israel, a nação de Israel, todos que serão, não, todas as nações. E isso depois, né, dá aqui a referência, isso aqui é muito importante, isso é muito importante você entender isso, essa referência de Gênesis capítulo 12, versículo 3, com Gálatas capítulo 3, versículos 6 e 17, essa ponte aqui do Antigo e Novo Testamento, Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 12, Gálatas capítulo 3, tem que estar bem batido, sabe? É muito importante isso, porque nós estamos tendo aí em nosso meio às vezes uma certa ênfase demasiada, exagerada, no que diz respeito como eu posso dizer, o privilégio, as bênçãos, né, da escolha de Israel, que nós não estamos aqui para negarmos isso, mas que muitas vezes quer se reduzir o povo gentil a como eu posso dizer, um subnível, e principalmente dentro de algumas denominações evangélicas, no meio evangélico, colocando o Israel como o povo gentil, melhor dizendo, como uma classe inferior. Em Cristo Jesus, a totalidade, a plenitude de Deus, a graça sobre graça, ela vai transbordar, né? Não há grego, não há judeu, ok? Todos ali passam a ser um povo de Deus. Israel tendo ali o seu destaque, é certo, né? Não vamos negar isso, mas isso não vem a subcategorizar o povo gentil. Tem que deixar isso bem claro, porque tem muita gente aí achando que tem que passar, né, pelo povo judeu, pelo judaísmo, para pegar a bênção de Deus. Isso é um equívoco, isso é um desvio teológico. Por isso você está aí, por isso que você se matriculou e vai chegar até o final, vai chegar até a conclusão, né, desse curso abençoado e ter conhecimentos que vão fazer a diferença em todo o seu caminhar, em toda a sua trajetória de vida na fé cristã, tá bom? Então nós vemos aí que o termo Antigo Testamento ele vai se basear nisso, ok? Na aliança de Moisés, e também o que diz respeito à nova aliança, nós vimos, já lemos, né, quando Jesus diz aqui em Lucas, lemos Lucas capítulo 22, essa nova aliança no meu sangue, né? Isso aí nós estamos sempre relembrando a cada ceia maravilhosa, né? Tivemos agora, domingo, se eu não me engano, dia 11, se estiver errado aí me perdoe e me corrija, mas dia 11 agora foi lindo, né? Foi lindo. Então, irmãos, a gente tem aí, né, essa ênfase, essa observação, onde está a base, onde está a concentração de atenção, né, da base da aliança do Antigo Testamento ali em Moisés, embora já tivesse sido pré-anunciada o anúncio dela já tenha sido feito a Abraão, mas onde ela vem a tomar forma de fato, né? E ali se estabelecer o conjunto de leis, de princípios, de ordenanças em Moisés, tá bom? Então aqui diz o seguinte, a promessa de bênçãos espirituais
a todas as nações através da aliança abraâmica, né? Antes dizendo, mas até mesmo a nova aliança não é realmente tão nova, porque a nova aliança ela vai se concretizar, se consumar, ou melhor, está em consumação, não é? Está em curso, em acontecimento, por meio da minha vida e da sua vida. Maravilha, porque Israel também viveu na sua época, no seu período, não é? Toda ali as bênçãos de Deus para o seu povo, de forma ali que Israel era a vitrine de Deus para as nações, não é? Aquele momento ali que Deus estava trazendo ali, que eles também quebraram essa aliança foi quebrada, não é? Mas já havia o anúncio de uma nova aliança, inclusive já no Antigo Testamento, que nós vamos ver isso, não é? Ela se consuma em Cristo Jesus, vem o Senhor, não é? Está ali com os judeus, ele começa a pregar. Quem são os discípulos de Jesus? São os judeus. Quem serão os futuros apóstolos? Judeus. O Senhor está chamando novamente, quando ele faz a aliança e ministra ali a aliança do meu sangue, ele está fazendo a quem? Aos judeus, com uma observação, a diferença é que dali não vai ficar de judeu para judeu, nos judeus, mas vai dos judeus, não é? Como ele diz, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, não é? Então, tipo, não é? Por todo mundo, o anúncio ali, não é? E o Senhor, vão dando o id, por isso que é tão importante essa coisa que nós vamos chegar lá. Não vou me aprofundar isso, da missiologia, né? Das missões, que vem a caracterizar, né? Vem como caracterização, como bênção para essa época da igreja, tá? Como nós somos alcançados por intermédio desse id, né? É uma bênção, essa extensão. A igreja precisa entender o que se trata missão, extensão do conhecimento, da graça, da salvação em Cristo Jesus, que até então era destinada de forma primordial a Israel e abrange, e eu e você somos alcançados, e temos também, como Israel teve essa bênção primeira ali, por intermédio dos discípulos, do apóstolo, e ele fala aquele grupo que recebeu, agora vocês têm que ir e anunciar os demais povos, né? Os confins da terra, né? Judéia, Samaria e os confins da terra, tá? Então a gente precisa entender isso precisa estar bem resolvido dentro da gente, né? Aí diz aqui, a promessa de bênçãos espirituais a todas as nações através da aliança, né? Gênesis capítulo 12, versículo 3. Bem, eu não vou ler todas as referências, mas no entanto, as mais importantes eu preciso fazer menção e destacar aqui. Essa aqui você precisa guardar, né? Um texto base, texto chave. Aqui, ó, já lemos, você já deve estar até decorando aí, creio que alguns já estão até, ó. Farei de você uma grande nação, o abençoarei, o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E depois Paulo, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 6 a 7, vai dizer o seguinte: olha, não era Isaac, que por Isaac, o seu filho imediato, da promessa, que isso se consumaria, que isso se cumpriria, mas o que? Aquele nascido da mulher, né, o Senhor Jesus Nazaré, né, em Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, esse aí estaria o cumprimento dessa promessa, né? Aleluia, né? Então, irmãos, vamos lá. Com base na salvação, na qual a salvação de todos repousa. Texto lá em Romanos capítulo 4, maravilhoso. Vai lá, dá uma olhada, confere. Aqui em Gálatas capítulo 3,
Novo Testamento. Novo Testamento, Gálatas, capítulo 3. Ó, vai discorrer tudo isso, ó. A partir do versículo 6 está aqui, ó. Do capítulo 6, as escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. E isso Paulo, um judeu, falando, né? Isso Paulo, um judeu, usado por Deus, ministrando, trazendo essas revelações, ok? Então isso tem que ficar bem destacado, tem que ficar bem esclarecido aí na sua mente teológica, né? Porque muitas vezes a gente vê o seio evangélico sendo invadido. Não, tem que ter todos esses costumes, tem que ter uma celebração. Não tem nada contra, né? Alguns que tomam alguns princípios aí, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, fugindo dos exageros, né? Eu até tenho, né, para dizer aqui que eu aprecio muito no Antigo Testamento, e Paulo também vai dizer isso no Novo Testamento, reconhecendo que aos judeus o zelo que eles têm, né, a reverência que eles aplicam ali na devoção deles, é algo que nós evangélicos precisamos aprender muito, né? Porque nós somos meio, né? Nós Brasil aqui, carioca, a gente tem que ter muito cuidado. São princípios que às vezes estão meio que em falta na igreja, o princípio da reverência, né? da veneração a um Deus Todo-Poderoso, né? De agradar esse Deus. Então isso é muito importante, mas não que isso esteja, novamente eu vou dizer uma coisa, novamente vou repetir essa expressão, que possa subcategorizar a igreja gentílica. Então, irmãos, vamos lá. Então está aqui, por favor, li só um versículo, mas tem várias outras referências aqui, outros versículos. O texto é do versículo 6 ao versículo 17, ok? Em Gálatas. A Bíblia aqui já voltou aqui para o Antigo Testamento. Mas é muito importante que você esteja realizando, né, a sua leitura. É muito importante, tá bom? Ok, isso aí, tá? Então vai lá, dá a sua lida aqui, que vai colocar essa expressão de Deus aos gentios já em Abraão. Esses textos são a ponte, está unificado, tá? Paulo pega esse texto e faz menção aqui aos gentios, né? Por todo o empenho que Paulo tem, essas cartas, né? A história de Paulo, as viagens de Paulo, tudo isso parte do pensamento muito amadurecido, de uma ideia, de uma verdade teológica muito esclarecida, do que Paulo tem, da questão da universalização da graça e da salvação, tendo ela como universal a todos os povos, tá bom? Tudo esse empenho que você vai ver de Paulo, passando perigo nos barcos, né, entendendo o propósito de reis, de ser levado até mesmo passando por situações difíceis, mas sendo levado à presença dos reis, para que todos ali conhecessem esse plano de redenção, de salvação. Vamos lá. Nova aliança prometida a Israel, né? Aí tem Jeremias capítulo 31, versículo 31, versículo 37, muito importante, né? E as demais referências aqui, por favor, vá até lá, dê uma olhada, né? De muita importância. Aí nós temos aqui os contrastes entre a antiga e nova aliança, são destacados nos gráficos da página seguinte. Nós vamos ver as comparações entre Antigo e Novo Testamento, como depois, mais na frente, nós vamos ver aquilo em que elas concordam, né?
em que são pontos em comum, ok? Por vezes a antiga aliança é chamada de lei, né, nomenclatura, e a nova aliança de graça, né, são termos, mas essas designações são muito limitadas. Por quê? Porque também nós vamos ter notar ali a existência de graça no que diz respeito, havia graça na lei, ou seja, no Antigo Testamento, e havia lei no Novo Testamento, quando o Senhor fala que crê nos mandamentos, nos meus mandamentos e os guarda, não é? Jesus deu um mandamento e colocou ali como ponto de identificação: olha, aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, ok? E também na lei, no Antigo Testamento, nós vamos ter pontos de graça, né? Vinde, ainda que os vossos pecados, como diz o profeta Isaías, sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, né? Ainda que sejam como a carmesim, serão brancos como a lã. Em outro texto também Isaías diz: vinde, né? Quem tem sede, beba de graça, não pague nada. Olha que coisa maravilhosa. Isso é o quê? Isso é graça. Isso é graça. Expressão Antigo Testamento. Antigo Testamento. E você vai ver graça no Antigo Testamento, tá? Como vai ver, como verá também lei no Novo Testamento, ordem, né? Como vai ver ordem no Novo Testamento. Não vai pensar que porque tem graça que pode se fazer tudo, que está tudo, né, do jeito que cada um alavanteia. Na verdade, não é bem assim, não. Dá lá no Novo Testamento, dá lá uma olhadinha em Atos lá, que você vai ver lá o estabelecimento de ordem, até mesmo na vigência da igreja. Tem gente que também quer defender por aí: mas que nada, temos a graça, vamos por aí, vamos pintar, bordar, vamos andar de qualquer jeito. Não, mas Jesus perdoa, que nada, não, que essa história de pecado, não, que esse negócio não pode, não, vamos andar do jeito, o que importa é a nossa consciência estar bem com Deus, Jesus nos perdoa, vamos meter o pé aí na lama aí. Não é assim não, não é assim não. É importante o equilíbrio, tá? Entre Antigo e Novo Testamento. Então aqui as referências, por favor, você faça a sua verificação, tá bom? Enquanto nos valemos o tempo, tá aqui, Antigo e Novo Testamento, nós precisamos ter essa ideia de um livro unificado, tá? Pensarmos a Bíblia como um todo, um livro unificado, com a revelação de Deus em estágios sucessivos, tá bom? Diz aqui Hebreus capítulo 1, versículo ali, o livro de Hebreus vai falar a respeito disso, tendo Deus em outras vezes nos falado pelos profetas, nesses dias nos falou pelo Filho, não é? Então, mas dando a entender, né, toda essa questão, nos tempos passados nos falou pelos profetas, Antigo Testamento, e hoje pelo Filho, ou seja, uma outra época é a manifestação para essa época, ok? Positivo? Então é bem legal termos essa visão da Bíblia como um todo, um livro unificado. Amém? Vamos lá, seguindo, tá aqui as referências aqui, por favor, faça lá a sua verificação. Desse modo, ajuda-nos a compreender as seguintes verdades acerca do relacionamento entre o Antigo e o Novo Testamento. Então agora a gente vai ver, né, nesse primeiro gráfico aqui, da página 26, nós vamos ver a respeito dessa comparação, aquilo que está aí no Antigo Testamento, que tem uma alteração, tem uma diferença, né, um contraste para com o Novo. Na outra página a gente vai ver aquilo que se identifica, tá bom? Então, ok, na página 26, Antiga aliança, a lei era externa, né? No Novo Testamento a gente tem isso cravado dentro do nosso coração, a lei é interna. Na antiga aliança, relacionamento com Deus somente mediante através do sacerdote, não é? No Novo Testamento, esse privilégio que nós não podemos abdicar, nós não podemos de forma alguma desprezar, não é? É um desperdício, nós não podemos desperdiçar essa grande dádiva de você poder dobrar os seus joelhos, né, falar com o Pai. Às vezes a gente não faz uso disso, né? Levantar a nossa voz, falar com Deus, que no Antigo Testamento
né? É isso aqui, ó. É isso aqui, era só por meio do sacerdote. Conhecimento de Deus somente por aqueles que conheciam, que ensinavam. E agora, conhecimento de Deus continua acontecendo também pelas ministrações, pelos ensinamentos da palavra de Deus, continua. Porém, você tem a palavra de Deus, né, aí aberta, né, e também o Espírito de Deus habitando, fazendo você como habitação. Também tem essa questão, essa experiencial, esse campo experiencial que até então, ali no Antigo Testamento, se dava somente pelos ensinamentos. E isso entra também, você vai ter a sua alma alimentada, você vai receber esse conhecimento, você vai receber a salvação e vai ter essa habitação, esse campo experiencial dilatado, ampliado, aumentado, porque essa fé vai te fazer acessar essa experiência de ser a habitação do Espírito de Deus. Provisão temporária. No Novo Testamento, essa provisão ela é permanente. O livro de Hebreus vai falar muito isso, que o sumo sacerdote entrava todo ano, né, fazia ali a apropriação em Cristo somente uma vez. Nenhuma capacitação na nova aliança, capacitação divina, né, em Cristo Jesus. Na antiga aliança, visa nos mostrar a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. A nova aliança, a santidade, a salvação e a santidade de Deus em Cristo. Olha que maravilha. Obediência demonstra fé. Na nova aliança, a fé demonstra obediência. Coletiva, a expressão coletiva, né? E na nova aliança, nós temos ali individualmente falando essa expressão, né? Cada um tem o seu acesso a essa graça divina. O Senhor gritou: quem tiver sede, venha e beba da água da vida, individualizando ali. Louvado seja o nome do Senhor. Ele chama, né? Terminou com a morte de Cristo, a nova aliança começa com a morte de Cristo. Então, característica aqui no finalzinho finalzinho aqui da página 26, nova aliança, a graça, a respeito das características gerais das alianças, perdão, é isso aí, não é nova aliança não, características gerais da aliança. Então vem algumas características aqui entre Deus e o homem, né? A sua expressão entre partes, com poder de negociação desigual, porque a gente tem que entender que Ele é Deus, que Ele é Senhor dos senhores, que Ele é Rei dos reis. Tem gente às vezes que não quer notar isso, né? E que o que somos nós, quem somos nós, né? Então, quem é o homem, né? O filho do homem, para que Deus assim se lembre dele. Então a gente não pode perder. Tem gente que às vezes quer perder isso de vista, mas não pode. É isso aqui, ó. Na aliança de Deus para com o homem, é uma coisa desigual, né? Então tá aqui, ó. Unilateral é Deus que começa, e isso vem como consequência da primeira parte. Você não pode dizer: Senhor, isso aqui, vamos devagar aí, né? Ele é Senhor, é Deus, Ele é Criador, e nós somos servos. Temos que manter essa condição, esse estabelecimento, tá? Depois, incondicional quanto a determinadas promessas, né? Quando ele chega ali depois do dilúvio e diz: na hora não destruirei mais o mundo pelas águas, né? Traz ali o arco-íris ali, como sinal da sua aliança, de que não traria mais outro dilúvio, né? Vamos lá, mas está vindo o juízo de Deus aí, né? Tem juízo de Deus aí, daquela forma que não acontecerá mais que Deus está, né, aí nos seus decretos aí, para com a humanidade. Não perca isso de vista, mas isso não é para agora. Irrevogável, né? Quando eu falei, né? Você não pode também alterar, fazer modificações. Assim, o Senhor fez essa aliança aqui, o Senhor propôs isso aqui, mas eu vou pegar essa cláusula aqui eu vou mudar, tá, Senhor? O Senhor disse para eu te honrar em tudo na minha vida, mas deixa eu ver aqui, ó, nessa questão aqui financeira aqui, nessa questão aqui, não, Senhor, isso aqui não vai não. Ou então na parte sentimental, né? Não. Senhor, o Senhor falou que vai para te honrar, tá, mas essa parte sentimental aqui não dá para segurar, Senhor. Não, isso aqui não dá, Senhor, né? Ou então na parte financeira, Senhor, o Senhor disse que é para fazer isso, para se contentar
que a gente ganha, sobre a honestidade, mas esse ganhozinho aqui, não, senhor, isso aqui é cláusula, né? E está cheio de gente que não precisa entender isso, né? Por diversas vezes nós nos deparamos com certas situações constrangedoras no meio geral do corpo, né, do evangelho, que tem gente que às vezes quer fazer, tirar, né, fazer ressalvas de cláusulas, né, colocar cláusulas, inserir cláusulas ali na aliança de Deus, aí dá no que dá, entre Deus e o homem. Ela está ali, deve ser cumprida daquela forma. Essa aceitação ela vai gerar um relacionamento, ou seja, se você não aceitar com isso, lamente-se. Cabe a você aí entrar aí no seu... Por isso, essa aceitação vai se dar por um arrependimento, por essa questão, por um processo mental, mudança de pensamento, que vai gerar mudança de atitude, vai gerar mudança de procedimento, de caminhos. Algumas bênçãos são condicionais, dependentes da obediência. Vai lá, Deuteronômio capítulo 28, né? Se me ouvides, se ouvides a minha voz, as minhas palavras, então bendito serás na cidade, no campo, o teu fruto, ao entrar, ao sair. Porém, se não ouvires, está lá, né? O negócio muda um pouco. Então, irmãos, então a obediência é fundamental. Obedeça, né? É um célebre pregador, né? Eu aprendi isso lá, a gente já pode dizer século passado, né? 1990, e ele dizia o seguinte: o abecedário é a ABCD dos homens, o abecedário dos homens é a ABCD, o de Deus é obedecer, tá? Eu guardei isso, então sempre escolha o caminho da obediência. A obediência gera bênção, tá aqui, ó. Algumas bênçãos são condicionadas dependentes da obediência. Tem gente que às vezes vive trombando, não sabe por quê, não consegue avançar, não consegue crescer. A gente dá uma olhadinha no que diz respeito a obedecer, tá? Às autoridades, à palavra de Deus, ao pastor, né? Aos princípios estabelecidos por Cristo, às autoridades constituídas pelo Senhor, né? É bom dar uma olhadinha nisso, fazer uma revisão, um check-up. Nova aliança, a graciosa iniciativa de Deus, declaração de propósito, através do sangue derramado por Jesus Cristo, através do qual ele prometeu a salvação de forma incondicional a todos os que aceitam os benefícios das bênçãos da expiação pela fé, tá? Então, que isso fique bem claro para você, e assim a gente vai concluindo o nosso encontro de hoje, e eu creio que isso gerará em conhecimento, em graça, né, em crescimento espiritual, muito significativo para a sua vida. Então acompanhe, faça o acompanhamento, por favor, leia todas, cheque todas as referências, pois elas farão a diferença. Eu tenho certeza que vão colaborar e somar muito, elas vão somar muito no seu aprendizado em Cristo Jesus. Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro. Amém.